Vida eterna. Foi esse o tema que veio ao meu coração foi sexta-feira, debrucei nessa palavra sexta-feira. Fomos ministrados ali no ministerial, foi muito bom. Não veio nenhum pastor de fora dessa vez, mas foram os pastores da nossa região mesmo, trazendo palavras assim que foram muito edificantes para a gente, e a gente voltou cheios do Senhor. E eu quero compartilhar, na verdade, nessa noite um estudo com você. Então, convido você a abrir a tua Bíblia, ou acompanhar a leitura, né? Ou acompanhar no teu smartphone. João capítulo 17, Jesus diz assim, tendo falado, eu prefiro a outra tradução, prefiro a revista e atualizada, tá bom? Se puder, obrigado. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, nós estamos na tua presença, essa presença santa que é a tua presença neste lugar, e pedimos que o Senhor nos dê agora inspiração, Senhor. Tua palavra diz que é o Espírito Santo quem nos lembra, e que esta palavra possa ficar gravada dentro dos nossos corações, e que o Senhor possa trazer forte e firme convicção dentro de cada mente e cada coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele tem a última ceia como contexto. Jesus está com seus discípulos. Todos nós conhecemos o contexto. E aqui já finalizando, porque João, que é quem escreve, ele começa no capítulo 13. No capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Então são 5 capítulos na mesma cena. 5 capítulos inteiros. E no 17, Jesus já está se despedindo, já está finalizando. Ele diz assim, tendo dito estas coisas, tendo falado essas coisas, de quais coisas Jesus estava tratando ali com os discípulos. Jesus, ele estava falando, várias coisas Jesus falou, mas ele fala sobre a sua partida. Jesus está falando acerca do reino dos céus, da sua morte e ressurreição. Ele encarrega os discípulos da missão, sopra o Espírito Santo sobre eles, encoraja os discípulos, diz para não terem medo, porque eles teriam que lidar com situações. Os discípulos deveriam esperar a promessa do Espírito sobre a vida deles. Jesus os incentiva a permanecer no seu amor. E em João 16, 25, Jesus ele começa a se despedir dos seus discípulos. João registra todas essas coisas. Jesus faz um resumo dos principais ensinamentos. Jesus ora por eles e por nós. Não ora somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer. Jesus ora por nós, intercede por nós. Veja o valor, a extensão, a profundidade, a riqueza e o alcance que tem uma oração. Jesus intercedendo por nós. Então veja, e ele dá importantes orientações aqui. O assunto é a partida de Jesus, a missão dos discípulos, e tudo em torno do reino dos céus, da eternidade, da vida. A vida eterna, a eternidade é algo que está implícito no coração humano. Quem nunca parou para pensar
Aonde vai passar a eternidade? O que é? O que vem depois dessa vida? O que tem, não é? Isso está intrínseco dentro das nossas células, do nosso tecido, da nossa alma, a eternidade. Esse é um questionamento que está dentro do coração humano. A palavra de Deus diz que foi o próprio Deus que colocou isso no coração do homem. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, quando Salomão, ele escreve: que proveito tem o trabalhador. Hoje nós vamos ler bastante, viu, irmãos? Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus. Deus que colocou a eternidade no coração humano. E por isso, né, o homem, não conhecendo todas as coisas, no entanto, a Bíblia diz que o ser humano tem essa preocupação com a eternidade. Isso porque foi o próprio Deus quem colocou isso dentro do nosso coração. Agora, e por que Deus fez isso? Será que Deus fez isso só para punir a gente? Eu vou dar um gostinho da vida para eles e depois eu vou tirar deles. Será que é isso? Com certeza não. Será que Deus está dizendo: eu vou dar algo que você nunca terá? Claro que não. O ser humano não foi criado por Deus para a morte. O ser humano foi criado para a vida eterna, para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com o Senhor. E Ele soprou em nós essa canção que a Cleide cantou, o Ministério do Louvor, né? O fôlego de vida. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber, né? Você já percebeu? Respira profundamente assim. Você só faz isso quando vai no médico, o médico manda, né? Respira profundo, só. Enche teu pulmão de ar, olha que gostoso. É Deus que deu isso. E Deus nos deu o fôlego de vida, a vida eterna. E eu quero compartilhar com você alguns textos que versam sobre este tema, sobre a vida eterna. E como é um estudo, nós vamos ler bastante hoje. Então, veja, 4 pontos essa mensagem. Primeiro ponto: a vida eterna, ela é uma promessa de Deus, e que está escrito na Escritura. É uma promessa de Deus, ela é promessa de Deus. 1 João 2,25, esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. É uma bendita promessa. Essa promessa foi feita, embora esse texto esteja lá na primeira carta de João, mas essa é uma promessa que foi feita desde o princípio dos tempos, desde o começo de tudo. Gênesis capítulo 3, verso 22, vamos ler aqui, porque às vezes nós lemos uma coisa e entendemos outra, mas olha aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida que esteve lá, e coma e vive eternamente, para que ele não vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí nós precisamos entender o que Deus fez aí, porque aqui diz que vamos tirar o homem daqui para ele não viver eternamente, sob a condição em que o homem se encontrava. Quem me deu clareza desse texto aqui foi o pastor Assidi, quando eu era ovelha dele lá no Jardim Bandeirantes. Ele me deu clareza. Se ele estiver ouvindo, nem sei se ele vai se lembrar, né? Já está com 152 anos já, o pastor Assidi. Mas ele me deu clareza desse texto. Por que o homem foi expulso do jardim? Porque quando pecou, teve medo, se afastou de Deus, se escondeu de Deus. E quando foi confrontado por Deus, ele culpou, o homem culpou a mulher, o homem culpou a mulher e culpou a Deus. Foi a mulher que o Senhor deu.
E a mulher culpou o diabo. Ou seja, não houve reconhecimento. E naquela situação, se ele tomasse da árvore da vida, ele estaria tomando da eternidade, mas uma eternidade distante de Deus. Uma eternidade com um conhecimento equivocado de Deus. Uma eternidade de pecado. Nunca teria mais solução para o homem. A ação de Deus foi uma ação embaixo do seu amor, da sua graça e do seu plano de salvação. Então, por isso o lançou fora do jardim, para trabalhar desde aquele tempo o coração do homem, e foi levantando homens, profetas e mulheres, até chegar em Cristo, e derramar sobre nós o Espírito Santo, para que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e assim então nós podemos participar da vida eterna. A vida era o Filho, Jesus, que estava lá. E quando Jesus, na última ceia, nessa cena do qual nós lemos, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice, Ele disse: eu estou aqui, vocês podem estender a mão e participar da minha vida. Então veja, a gente percebe nesse texto que esse é o propósito de Deus, sempre foi muito claro. O ser humano, ele foi criado para desfrutar do dom da vida, para desfrutar do fôlego de vida. Ele só foi expulso do jardim para não passar uma eternidade longe, distante de Deus e privado da graça e da bênção do Senhor. Sem arrependimento, sem salvação, com uma compreensão equivocada da vontade e da bondade de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 em diante diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes, grifa aí na tua Bíblia. O povo não traz mais Bíblia para a igreja, né? Você não traz Bíblia para a igreja, não risca mais a igreja, e a tua Bíblia não é uma Bíblia boa mais, porque Bíblia boa é aquela que você risca, é aquela que você tem com você e que você vai grifando. Essa é a Bíblia boa, a Bíblia anotada. Você quer comprar a Bíblia anotada, que os outros anotaram. A melhor Bíblia anotada é a Bíblia que você anota. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz que fomos selados por Deus antes da fundação do mundo, antes da fundação dos séculos. Diz que o reino de Deus está preparado antes, selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja, Mateus 25:34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Desde a fundação dos séculos. Nossos nomes foram escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, colocados diante de pé, diante do trono. Então se abriram os livros, e outro livro, o livro da vida, foi aberto. Existe um livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra. O primeiro e a primeira já passaram, o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nesses e tantos outros textos, o que nós encontramos é a maior promessa de vida ao ser humano. A promessa de vida ao ser humano. Alguns, infelizmente, como a gente percebeu aqui, passarão para a eternidade longe, distante de Deus, por não permitirem Deus agir em suas vidas. Mas todo aquele que reconhecer a graça do Senhor, todo aquele que reconhecer a bondade de Deus em Cristo Jesus, vai gozar da presença do Senhor. É promessa de Deus. É promessa que o Senhor fez desde a fundação do mundo, lá no início. Deus já fez essa promessa, e existiam muitos outros textos que nós podíamos estar ministrando aqui. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, meus irmãos, o que a gente aprende com isso é que a vida, ela não se encerra aqui, ela não acaba aqui. A vida também, como Deus a deu, ela não é aquela vida que você nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, como ensina algumas doutrinas. Mas ela é uma promessa de Deus. Aqui fala da primeira e da segunda morte, depois não fala de mais nada. Deus nos faz essa promessa: a alma não morre. Ou ela goza da presença de Deus, ou ela vai sofrer. Não vou nem entrar nos graus de sofrimento, porque estar distante de Deus já é sofrimento. Não ter compreensão do amor de Deus, de que é amado de Deus, de que a graça de Deus repousa sobre a sua vida, já é sofrimento. Uma vez conversando com uma pessoa sobre uma pessoa que se dizia ateu, e um outro que se dizia que cria na doutrina da reencarnação. E eu disse para ele: eu sou cristão e eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que ao homem foi ordenado morrer uma única vez. A Bíblia ensina que existe um Deus, que há um Deus no qual eu creio. Mas veja bem, ainda que a Bíblia estivesse errada, e ainda que a Bíblia fosse uma mentira, eu não seria nem ateu e nem eu iria cair na doutrina da reencarnação, porque com certeza, sendo cristão, eu ganho muito mais, mesmo que for mentira. Porque o cristão vive com esperança, ele passa por filhos, ele morre com esperança. Os filhos sofrem menos, porque ele tem esperança de uma mentira que foi inventada, que não existe.
mas ele morreu com esperança. Se o ateu tiver razão, o que eu perco sendo cristão? Eu não perco nada, eu fico igual a você, porque morreu, acabou e acabou. Agora, se o espírita tiver razão, se a doutrina da reencarnação tiver razão, eu também não perco nada. Eu só estou num processo evolutivo. Eu não estou perdendo nada, não. Eu vou voltar de novo. E eu vou evoluindo. Mas se a Bíblia tiver razão, coitado do ateu e coitado do espírita. Por isso, eu vou continuar orientando a minha vida espiritual no que a palavra de Deus diz. Vida eterna é uma promessa que Deus faz para a gente. Segundo, agora, onde está essa vida? Nós já entramos aqui um pouquinho, né? Onde está a vida? A ciência luta com todas as armas que possui no intuito de prolongar um pouquinho a vida aqui na Terra. Eu já ouvi na TV, eu não sei se alguém já ouviu, mas eu ouvi num programa de TV, não lembro se foi num Fantástico, onde que foi, que a pessoa que vai viver vai viver 1000 anos já nasceu. Quem já viu essa reportagem? Ninguém já viu? Só eu que vi? Eu vi lá, foi uma declaração, eu não lembro se foi no Fantástico, mas a evolução, a robótica e todas essas coisas aí, diz que a ciência já tem condição e que a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Então a ciência, ela luta com as armas que tem, para tentar prolongar um pouquinho a nossa vida aqui na Terra, a vida humana aqui na Terra. O fato é que muitos querem, mas procuram nos lugares errados, nas filosofias, nas religiões, buscam onde não está. Algumas pessoas vão até onde está a vida, como está registrado lá em Mateus 19:16, quando um jovem rico, aproximando-se de Jesus, pergunta: Senhor, o que eu farei de bom? O que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Mas a vida eterna não está na religião, não está naquilo que eu posso fazer de bom. A vida eterna não está na entrega de dízimos e ofertas. A vida eterna não está em nós nos reunirmos num culto. A vida eterna não está nisso. A vida eterna não está nos dogmas da igreja. A vida eterna, ela não está nos mandamentos da lei, nem na observância rigorosa de práticas morais e éticas. A vida eterna não está nessas coisas. A vida eterna não está num padrão alto, nos sacrifícios. João 3, verso 13 diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, irmãos, a vida eterna não está em sacrifícios, não está numa vida religiosa, ela não está nesses dogmas todos. A vida eterna está em Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A vida eterna está em Jesus Cristo. Não está na nossa moral, naquilo que nós podemos fazer, não está. João diz, na primeira carta de João, capítulo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e a temos visto, e dela damos testemunho,
a vida que vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não existe vida completa sem a presença de Deus. Nós podemos ter muita coisa, nós podemos conquistar muito nessa terra, mas tudo que conquistarmos aqui é pouco. Porque se não fosse assim, pessoas que têm tudo, não viveriam perturbadas, não precisariam de aconselhamento, não precisariam. A vida completa, o gozo, nós só conseguiremos na presença do Senhor, na manifestação da sua presença nas nossas vidas. Então veja, a vida eterna não está na prática das boas obras, não está nos nossos méritos, na nossa própria justiça, a vida eterna não está nas águas do batismo, a vida eterna está com o Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo, conhecer Jesus, buscar a manifestação da graça, experimentar e clamar ao Senhor, experimentar o que Paulo chegou a dizer na sua carta: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ter essa convicção de que somos filhos, fomos selados, é promessa de Deus, e é promessa de Deus para aqueles que creem e para aqueles que professam. E aí, obviamente, que tem os desdobramentos disso, porque se recebemos o Espírito Santo trabalha em nós, ele vai gerando em nós o fruto, as características, os dons, ele vai nos inspirando nas nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a vida eterna é uma promessa de Deus. E, em segundo lugar, ela não está nas boas obras, no ministério, não está na religião, não está na água do batismo, não, ela está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que a vida eterna, ela é um presente de Deus. Deus resolveu dar. Ele deu e pronto, é dele. Ele faz o que quer com aquilo que ele tem. Ele tem a vida e ele nos deu a vida. João 3,16 diz que Deus ama e dá. Quem ama, dá. João 10, capítulo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna, veja, embora ela é estendida a todos, mas só recebe a vida eterna aquele que ouve e aquele que caminha e que segue o Senhor Jesus. E ele diz que jamais perecerão, ninguém as arrebata da minha mão. O que o Pai me deu, aquilo que o Pai me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. É um presente de Deus. Eu lhes dou. Que coisa, hein? É bom ganhar presente, não é? É bom ganhar presente. Melhor ainda é ganhar o presente da vida eterna. A Bíblia diz que Deus nos deu o presente da vida. Fôlego de vida. O que eu tenho feito com a vida que Deus me deu? Como que eu tenho vivido a vida que Deus me deu? Como eu tenho celebrado, a vida é para ser celebrada, com alegria, recebida com gratidão, celebrada com alegria. Como você tem vivido essa vida? Jesus nos ensina na parábola do filho pródigo que nós podemos desperdiçar a vida. Mas nós podemos celebrar a vida. E quando o filho, na parábola, Jesus mostra que quando
uma pessoa se arrepende, existe celebração no céu. O Pai se alegra, porque a vida precisa ser celebrada. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos, isso tem que grifar na tua Bíblia. Esta é a confiança que eu tenho. Você tem Cristo, você tem Jesus, não é só religião, não é só bater cartão, você tem a vida, você tem a vida. Deus nos deu a vida, é um presente. Precisa ser celebrada. Dizem que o universo tem bilhões de anos. Não sei quantos bilhões de anos. Esses dias o Gabriel estava fazendo ele estava em casa e falou, ô pai e mãe, você tem consciência do que é ser um milionário e do que é ser um bilionário? Aí, dá um exemplo para nós. Aí ele falou assim, ó, um sujeito normal que nem nós tem 10 mil na conta. 10 mil na conta. É bom, né, ter 10 mil na conta? Aí é o seguinte, 10 mil na conta, 10 mil na conta, eu não sei qual que é a conta que ele fez, 0,05%, lá não sei quanto é que ele fez lá, então 10 mil na conta, você perdeu 50 centavos, 50 centavos vai fazer falta para quem tem 10 mil? Não vai fazer falta, né? Mas o milionário não perde só 50 centavos, o milionário perde 50 reais. Então, perder 50 reais para um milionário é igual, se eu tivesse 10 mil na minha conta, eu perder 50 centavos. 50 reais não vai fazer falta para quem é milionário. Mas o bilionário, ele tem 50 mil reais. Se ele perder 50 mil reais, o bilionário, é a mesma coisa que você e eu, caso tivéssemos 10 mil na conta, tivesse perdido 50 centavos. Ele estava falando isso aí para ilustrar para a gente qual é a diferença, né, a distância, né? Então diz que o universo tem bilhões de anos. E ao passo que a Bíblia diz que o ser humano tem alguns poucos milhares de anos, 5 mil anos, sei lá quantos anos tem, né, o Neandertal e etc. e tudo mais. Mas eu creio que esse tempo de bilhões de anos, foi Deus preparando para receber o ser humano, que sempre esteve no seu coração, desde o começo, mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes. Olha só, Efésios capítulo 1, acompanha comigo essa leitura. Assim, porque você nunca se questionou por que Deus fez tudo, Deus fez os anjos, tal, e me fez só agora. Você não se sente assim às vezes? Você já não se sentiu assim? Eu já me senti assim. Você não se sentiu assim? Nossa, mas Deus deixou por último eu? Né? A gente vai jogar bola, né, principalmente os homens aqui, né? Ninguém gosta de ser escolhido por último, né? Eu conheço uma história de um camarada que ele era meio gordinho assim e tal, e aí foram fazer foram escolher para jogar bola e escolheram ele por último. O cara já tinha sido profissional de bola, ninguém conhecia. Nossa, ele deitou e rolou, e a pessoa que conhecia o cara, né? Nossa, ele sentava no chão e só ria. Foi escolher o pior por último, ele era o melhor. Então veja, por que Deus nos escolheu por último? Agora, olha, veja a compreensão desse texto. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, gente, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele
e em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, olha só, deixa aí, primeira parte, nos escolheu nele, coloca lá a primeira parte, por favor. Assim como nos escolheu nele. Agora deixa eu perguntar assim, Deus é desde quando? Deus é desde a eternidade, gente. Desde a eternidade nós já estávamos lá, no coração dele. Antes de todas as coisas, ele já tinha nos escolhido. Então nós não fomos os últimos, nós somos os primeiros. Antes de todas as coisas. Porque ele nos escolheu nele. E nós fomos selados nele. É nele que temos a redenção. E ele subsiste de eternidade a eternidade. Desde a eternidade nós, você e eu já estávamos no coração de Deus. Nós não fomos escolhidos por último, não. Nós fomos escolhidos por primeiro. Antes mesmo dos anjos, nós já fomos escolhidos por Ele. Porque nós estamos nele. E Deus é eterno. Aleluia. Ele é eterno, meu Deus é eterno. E nós estávamos lá. Você estava lá. Nós fomos criados para a vida e para a vida eterna. Esse Deus é um Deus bom. Ele é o Deus que te ama. O Deus que sempre te amou. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Graças a Deus. Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu creio que todo esse tempo, bilhões de anos, Deus preparando todas as coisas. Avinalda, quem que é teu filho mais velho? Larissa. Eu não sei se você teve esse privilégio, mas você gestou ela 9 meses. A Larissa não sabia. 9 meses foi o tempo para você preparar o quartinho, preparar um enxoval. Alguns hoje, né? Cadê o Renato? Ô Renato, você foi embora, hein? O Renato demorou um pouquinho mais. Você está aí, Renato? O Renato demorou um pouquinho mais, né? Está ouvindo? O Renato demorou um pouquinho mais. 9 meses. Pintou o quartinho, preparou. Mas a Larissa já estava lá. É assim, gente. Esse tempo foi o tempo de gestação. Para que a gente viesse. Mas Deus estava preparando. E o que Deus preparou não foi coisa pouca. Ele fez o Éden, o lugar de delícias, o lugar de prazer, um lugar gostoso, na sua presença, na sua comunhão. Então eu creio nisso, queridos, é um presente de Deus. Portanto, do ponto de vista de Deus é isso. Nós sempre estivemos lá, no coração dEle, desde a eternidade. Nenhum dinheiro pode pagar isso, nada pode comprar isso. É impressionante esse Deus. A vida eterna é uma promessa de Deus. Ela está em Jesus Cristo, no seu Filho. E quarto e último ponto, a vida eterna não é algo... Diante de tudo isso, gente, esse aqui é muito... O que eu vou falar já é óbvio. É chover no molhado, porque a vida eterna não é algo para se viver depois, no futuro. Muita gente está esperando o futuro para viver a vida eterna. Estamos esperando Jesus arrebatar a igreja para viver a vida eterna. Mas nós já estávamos lá antes mesmo de tudo acontecer. A vida eterna é algo que nós podemos e devemos desfrutar agora. Já. A vida eterna, ela começa já. Não é algo para a gente alcançar depois, não. Eu e você já podemos ter o Cristo já, a vida já, o fôlego de vida já. E aqui, como diz o apóstolo Paulo, somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, desse reino que nasceu desde a eternidade, para trazer esperança para aqueles que ainda não têm e que necessitam. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 13, essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Tendes a vida,
João 3,34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O verbo tem a vida, o sentido desse verbo é ter, segurar com a mão, no sentido de utilizar. Você tem algo, e está na tua mão, e você pode utilizar. Aí você pode fazer uma ligaçãozinha aqui, ô Senhor, aleluia, obrigado Pai. Às vezes você pode orar na rua, sabe, você tem vergonha de orar na rua, põe um celular assim, começa a falar sozinho, ninguém vai saber que você estava falando com Deus. Você já tem a vida, tem, não vai ter, por isso a vida é para ser gozada agora. Lucas 23, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A boa nova é que nós podemos desfrutar o já de Deus. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Quando Jesus diz, passou da morte para a vida, mas como é isso? Todo mundo morre. Mas a alma não morre. E aí você tem a eternidade na presença do Pai. Veja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquele que o recebe e o confessa não entra em juízo. Ele tem já a garantia, e Ele é a garantia. Ele é que é a garantia. Quem crê em mim, João 7,38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Então, dentro de cada um de nós existe uma eternidade de possibilidades, de bênção, de graça. O rio da vida está aí, ele flui aí, a fonte do rio da vida dentro de você e de mim. Águas de vida, águas que curam, águas que purificam, águas que limpam, água que mata a sede de verdade. Muitos pensam na vida eterna como uma experiência para depois. Mas Jesus diz em João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, que a gente possa prosseguir nesse entendimento, nessa revelação. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu quero concluir, irmãos, esse estudo, na verdade um estudo, nós não podemos confundir, porque aqui está dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Nós não podemos confundir informação com conhecimento. Não podemos confundir informação sobre Deus com o conhecimento de Deus. Não podemos confundir informação de história bíblica com o conhecimento do Deus verdadeiro, aquele que nos inspirou, porque quem escreveu a Bíblia foram nós, foram os homens. Não podemos, que nos inspirou para escrever. Os escribas e fariseus tinham muita informação acerca de Deus, mas pouquíssimo ou quase nenhum conhecimento acerca do Deus, a quem eles tinham muita informação. Informação nós temos bastante hoje no Google, temos muita informação, mas essa informação não nos traz garantia. A nossa garantia acerca da vida eterna é conhecermos desse Deus. E há uma diferença enorme. Então o que a gente aprende é que a vida eterna começa agora. Essa é a mensagem de Jesus no Evangelho de João.
em toda a Bíblia, com certeza, nós ainda não desfrutamos de todas as bênçãos que essa vida tem. Algumas coisas que ainda nos aguardam. Deixa eu te dar um exemplo. Algumas pessoas, ou a maioria de nós, esperamos datas significativas ou comemorativas para nos reunirmos em família, não é verdade? A Cleide, inclusive, na família dela, só tem quem canta, só tem quem toca, é tudo crente. Eu imagino que é uma festa daquelas lá. Mas espera um determinado momento para se reunir. Então, o povo de Deus, nós estamos aguardando esse dia. Esse dia vai chegar. O arrebatamento da igreja vai vir. E lá diz que nós teremos 7 anos só de celebração, de festa na presença, né, das bodas do Cordeiro. Então, nós ainda não gozamos de tudo, mas nós já temos o suficiente para termos uma vida abençoada. É nesse sentido que nós ainda não desfrutamos de tudo, mas Jesus quer que nós conhecemos o Senhor, experimentemos do seu poder e da presença do Pai em nossas vidas agora, hoje. Inclusive, ele até orou por nós, no contexto dessa cena, quando ele diz, não oro somente por esses, mas também por todos aqueles. Então, busquemos o Pai, não somente para termos informação sobre Deus, mas para conhecê-lo, para termos comunhão. Como a palavra de Deus diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor está trabalhando nisso. Ele está trabalhando em nós. Certamente Ele já começou a boa obra em nós. E Ele vai aperfeiçoar e completar até o fim. Então você percebe que a questão não é apenas a informação sobre a vida, mas a percepção da presença de Deus trabalhando dentro do nosso coração. Trabalhando em nós. Trabalhando em nós. Que coisa tremenda. Vida eterna. O fôlego de vida, promessa de Deus. Ela não está nos dogmas, ela não está nas boas obras, elas são importantes. Os dogmas nos dão uma compreensão correta acerca de Deus, mas a vida eterna está em Jesus Cristo. Ela é um presente. Precisa ser recebida com gratidão e celebrada com alegria. A vida eterna não é para depois, é para agora. É para agora. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e que o Senhor nos dê essa clareza, essa convicção, e essa é promessa de Deus para você. É presente de Deus para você. É graça de Deus derramada sobre a sua vida. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome. Ah, Senhor, como somos gratos. O Senhor nos escolheu antes mesmo. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Ti. Portanto, Senhor, que venhamos nesta noite a ter essa correta compreensão de que fomos criados para uma eterna e abençoada comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai. Abençoa, Senhor. Pai, se havia alguma dúvida sobre este assunto, que o Teu Santo Espírito possa agora sanar todas as dúvidas,
que cada filho e filha teu aqui, Senhor, possa receber a tua palavra, com a unção do Espírito Santo, porque a tua palavra diz que é a unção que permanece sobre nós e que nos ensina, e que esse ensinamento não seja apenas informação, Senhor, na nossa mente, na nossa cabeça, embora nós precisamos estar sempre preparados para dar razão da nossa fé, oferecer a Ti o culto racional, mas que possa descer um pouco mais, Senhor, e trazer essa convicção para dentro dos nossos corações, para dentro do nosso ser, a ponto de termos essa certeza, não são as nossas obras, não é a nossa ética, moral, não, o que nos garante a vida é o próprio Deus, o próprio Cristo, que habita em nós, pelo Espírito Santo. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoe cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus, amém, aleluia, graças a Deus.